Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar para vocês como está a segurança em Portugal. Eu fiz uma pesquisa para passar dados para vocês, claro que não é só o que eu vejo na televisão ou o que eu vejo as pessoas falando, né? Eu gosto de ter certeza do que eu tô falando para vocês, eu gosto de ter dados, tá? Quando eu mudei para cá há 5 anos atrás, Portugal ocupava o terceiro lugar de país mais seguro do mundo. Hoje, Portugal ocupa o sexto lugar entre os países mais seguros do mundo. Isso considerando 163 países. Olha só, no meio de 163, Portugal está no sexto. Olha que maravilha! Alguns fatores que contribuem para essa alta classificação de Portugal: baixas taxas de criminalidade, estabilidade política e social, uma política de descriminalização das drogas que tem sido eficaz, reduzido risco de terrorismo e boas relações diplomáticas com outros países. Os crimes mais comuns são furtos e roubos, pickpocketing, batedor de carteira, né, que nós dizemos no Brasil, especialmente em áreas movimentadas como transportes públicos, centros comerciais e zonas turísticas. Violência doméstica, que se ouve falar muito aqui, tá? É o que eu mais escuto falar. Se eu tô num consultório esperando a minha vez para ser chamada, a televisão tá ligada e tá passando jornal, geralmente tem algum caso de violência doméstica. Infelizmente, a violência doméstica é um problema sério em Portugal, como em muitos outros países. O governo português tem investido em campanhas de sensibilização e em redes de apoio às vítimas, mas esse tipo de crime ainda representa uma parcela significativa das denúncias. Crimes violentos como homicídios e assaltos à mão armada são raros em Portugal. O país continua a ser um dos países mais seguros da Europa e a maioria dos crimes comuns não envolve violência. Falando das drogas, se um cidadão ele é apanhado consumindo drogas, vai depender da quantidade de drogas que ele tem com ele para ser considerado um usuário, né, ou um traficante de drogas. Por exemplo, até 25 gramas de cannabis ou até 2 gramas de cocaína são considerados quantidades para uso pessoal. E esse indivíduo ele vai ser encaminhado para ser avaliado e verificar se ele precisa de um tratamento para deixar as drogas. Se for uma quantidade maior que essa, ele pode ser considerado um traficante e ser penalizado, pode pagar multa altíssima, pode ir para prisão, é considerado crime nesse caso. Portugal está à frente de muitos países desenvolvidos da Europa e do mundo, reforçando sua reputação como um local seguro, tanto para viver quanto para visitar. Quando eu decidi vir para Portugal, em 2019, o item segurança pesou muito. Aliás, foi mais pela segurança mesmo que eu vim, tá? Porque eu era abordada direto no farol, no semáforo, né? Eu tava com o carro com o vidro fechado, não me atrevia a deixar o vidro aberto. Por exemplo, eu parava o carro bem longe do carro da frente para ter para onde fugir. Em São Paulo, geralmente, no farol era um olho no peixe, outro no gato, sabe? Dirigindo, olhando no retrovisor. E outro ponto muito importante para mim, que pesou bastante na minha decisão por Portugal, foi o item terrorismo também. Naquela época, 5 anos atrás, estava acontecendo muito atentado de terrorismo na Espanha, na França, em Londres estava acontecendo também. Então isso eu levei muito em consideração esse lado também, tá? Terrorismo, porque qualquer lugar que você vai, você sai do Brasil para fugir dos bandidos, né? E de repente você vai para um país onde você corre grande risco de atentado, terroristas também. Então isso daí passa muita insegurança também, né? Oi, amor. Eu vim aqui apanhar isso, vim aqui embaixo, por baixo, para não incomodar, não atrapalhar. Pois é, mas não teve como, é impossível não ver essa sua moita.
Esse É um cabelão grande- lindo que você tem, impossível não ver. Chama muita atenção. Mas tchau, tchau e bom vídeo. Tchau, amor. Deixa o like. Obrigada. Então é isso. Eu levei muito em consideração, né, nesse sentido de Portugal não ter terrorismo. Eu nunca tinha ouvido falar que aqui teve algum atentado. Eu morei em Paris e eventualmente acontecia desde quando eu já morava em Paris, em 1997. Meu Deus, faz tanto tempo, como eu tô velha. 97 e 98 já tinha casos de terrorista, tá? Que deixavam uma mala com uma bomba lá na estação do metrô, já acontecia isso, eventualmente, né? Por volta de 2017 até 2019 era direto, acontecia direto na França, em Madrid, né? Em Paris, em Nice aconteceu, eventualmente se escutava falar de atentado terrorista aqui na Europa, né? Então, Portugal, eu levei muito em consideração o fato de Portugal não sofrer com terrorismo. Graças a Deus, espero que nunca venha, né? Um item muito importante, né? Violência, aqui tem crimes, claro que tem, onde tem seres humanos, pode ter crime, né? Porque é o ser humano que comete o crime, então você não conhece as pessoas, você não sabe a índole das pessoas. Crime à mão armada é muito raro, crimes com violência é muito raro, né? Mas você tem que ser muito prudente. Tem muita gente que pensa que Portugal, porque é o sexto país mais seguro do mundo, que aqui não tem ladrão, que não acontece nada, que não tem furto, sim. Você tem que ser prudente em qualquer lugar onde você tá. Inclusive, vou dar 2 exemplos, né? O meu filho esqueceu o tênis dele no ginásio, na academia, e eu tinha certeza que ele ia encontrar o tênis dele, porque estava dentro do ginásio. Eu tinha acabado de comprar, era o New Balance, eu paguei 75 euros. No dia, meu filho vai fazer a natação, ele foi de tênis e levou um chinelo, uma havaiana, como sempre faz, né? E ele esqueceu o tênis debaixo do banco, lá no vestiário, e veio embora de chinelo. Quando chegou em casa que percebeu. Aí já estava tarde, a academia já tinha fechado. No dia seguinte eu telefonei para lá, não acharam nada, daí eu fui pessoalmente. Perguntei lá nos achados e perdidos, perguntei na recepção, nas mulheres da limpeza, e ninguém tinha visto nada. Quer dizer, roubaram, né? Só pode ser, tava lá e alguém levou. O certo seria a pessoa que encontrou deixar lá, porque se tava ali era de alguém dali, alguém que fazia natação ali, né? No vestiário da natação. Então é óbvio que essa pessoa que pegou sabia que estava roubando um tênis. E o que aconteceu com meu marido também, quando abriram o carro, né? O outro carro que a gente tinha, e pegaram no porta-luva a carteira do meu marido com todos os documentos. Ele sofreu muito depois para conseguir a segunda via do título de residência, do cartão do cidadão. Foi muito estressante essa fase, tá? Então roubaram a carteira dele com cartões de crédito e ele só percebeu porque foram sacar dinheiro e apareceu a mensagem lá que a senha estava errada, que a senha era inválida. Aí ele falou, tem alguém querendo, o que está acontecendo? Alguém está usando meu cartão. Foi correndo no carro, abriu o carro e já não estava mais lá no porta-luva onde ele deixou, e o carro fechadinho. Então são profissionais já de abrir carro, de roubar, isso porque não tinha objeto nenhum do lado de fora, ele deixou dentro do porta-luva, tá? Então são 2 exemplos aí, né? Depois disso, claro, meu marido ficou bem esperto, não deixa mais carteira, não deixa nada no carro. E eu, depois do tênis do meu filho também, eu tô esperta onde quer que eu vá. Eu e meu filho também, você vai ficando mais esperto, né? Mas aquela coisa de você acreditar, porque você tá em Portugal, que não... Nada disso. Se você deixar as suas coisas no banco para ir na casa de banho, você corre o risco de não encontrar mais. Então você tem que ser prudente, porque são seres humanos. Onde tem ser humano, acontece coisas, né? Então tem que tomar cuidado. E violência doméstica, né? Muita briga dentro de casa, marido com a esposa, isso daí eu sempre escutei falar aqui em Portugal, tá? Seja na televisão, muito difícil eu ligar a televisão na minha casa, simplesmente porque eu não tenho tempo, eu tô sempre fazendo alguma coisa, tá? Não sou de sentar para ver televisão nunca, a não ser que eu vou ver alguma série, Netflix, alguma coisa que eu goste.
que seja do meu gosto, aí eu vou. Caso contrário, eu não assisto televisão, prefiro estar fazendo outras coisas. Mas o pouco que eu vejo, eu já vi várias vezes falar de violência doméstica. Violência doméstica, aí tem o caso das drogas, né, traficante. Existe, claro que existe traficante também em zonas mais pobres, onde o problema maior econômico, zonas de periferia, acontece, mas não é tanto, tá? É um índice muito pequeno comparado com os outros países, tá, da Europa. A segurança nas estradas, você tem que ser prudente, apesar de ter caído muito, né, o índice também de acidente fatal, né, em Portugal, mas tem muito lugar que você vai aqui em Portugal, você se surpreende com as curvas, como descer a serra, né? Eu vou dar um exemplo de São Paulo, para quem é de São Paulo vai saber, quando você vai para praia, né, litoral sul, litoral norte, que você pega aquela serra e às vezes tá com neblina, não dá para ver nada, e é muita curva, então é muito comum isso aqui em Portugal, principalmente no outono, então, no inverno você pode pegar muita neblina, é muita curva, então você tem que sempre ser prudente em tudo. A minha sensação de segurança quando eu vim para Portugal, que eu falei que eu levei em consideração o terrorismo, né, e por ser um país muito seguro, era como se eu tivesse vindo para o paraíso, gente. Eu senti tanto alívio, é até estranho falar, tá? Parecia que eu estava indo para o paraíso, porque eu sabia que eu não estava correndo risco de ser assaltada, uma sensação tão doida, assim, tão maluca. Tanto é que a primeira noite no meu apartamento lá em Coimbra, eu fiquei morrendo de medo, né? Porque como não tem índice, né? Na minha cabeça era muito seguro, né? Eu vim com esta imagem e ao mesmo tempo o prédio onde eu morava não tinha porteiro, era só com código, não tinha câmera, então eu me sentia assim muito desprotegida, porque o apartamento que eu morava lá em São Paulo era câmera por todos os lados, era um muro muito alto, Bom, para quem já assistiu os meus vídeos, né, que eu falo como que era meu apartamento lá, a segurança lá em São Paulo, era uma loucura. Era tanta parafernália de segurança que eu me sentia insegura quando eu cheguei aqui. Mas ao mesmo tempo, quando eu lembrava que não tinha nada daquela parafernália, justamente porque é seguro, era assim uma coisa assim, parecia que não era verdade, sabe? Era assim, era um tanto alívio, tanta liberdade que eu sentia que eu não sei nem explicar. Só quem passa por isso, né, que sabe o que eu tô falando aqui. Era uma sensação de insegurança, porque não tinha todos aqueles acessórios de segurança que eu tinha em São Paulo, de câmera, de cerca elétrica, de muro muito alto, de ter assim, como é que fala? Escolta armada na frente do prédio. Na frente do meu prédio tinha escolta armada 24 horas. Então é como se eu estivesse segura lá, né? Aí você vem pra cá e vai para um prédio assim, que o muro é baixinho, o portãozinho fica sempre aberto, não tem porteiro, se alguém deixa a porta aberta lá embaixo, pode entrar alguém. Então, assim, aquela sensação de insegurança que eu tive primeira noite, pelo fato de não ter todos aqueles acessórios, aqueles dispositivos de segurança que eu tinha em São Paulo. E aí, quando você lembra, quando cai a ficha, mas eu vim para Portugal porque Portugal é seguro. E não tem nada disso, porque não precisa. Porque se aqui não tem tão baixo o índice, né? Por que eles colocariam porteiro, muro alto? Não fazia sentido, né? Justamente pela segurança que não tinha nada. Aí eu fui me acostumando com isso, mas choca. Quando você chega assim, choca, porque parece que não tem segurança nenhuma. E aí você lembra que é justamente o contrário, né? Coisa muito doida isso, mas é interessante. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que o vídeo tenha sido bom, que seja para quem está pensando em vir para Portugal,
quem quer um país seguro, que tem agregado, que tem ajudado um pouco vocês, tá? Se você gostou, comenta aí, faça seu comentário, troca experiências aqui, tá bom? E me fala de onde você é, se você é do Brasil, de que lugar do Brasil que você é, porque eu fico tão curiosa quando eu leio o comentário de vocês, eu não sei de onde vocês são. Coloca se você já é de Portugal também, se você é brasileira que já está em Portugal, se você é portuguesa, onde você mora aqui em Portugal, coloca aí pra mim, tá bom? Eu vou adorar ler o comentário de cada um de vocês. Bom, me siga no Instagram também, eu te convido a me visitar lá no Instagram, que no Story eu posto todo dia minha rotina, eu mostro bastante Vila Nova de Gaia no Story, mas é nos Story, tá? Me acompanha lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Um grande beijo, até o próximo vídeo.